Olá, como é que tá você? Você é meu amigo, minha amiga que tá aí. Faz tempo assim que eu não gravo um vídeo mensagem assim, né? Eu fiz um propósito aqui de estar falando aqui um pouquinho da minha fé, né? Da fé cristã, né? Cada um tem a sua fé, né? E a minha fé é a fé cristã em Cristo Jesus. E eu tô aqui para continuar ali, a gente continuar no Evangelho de Mateus, né? Fomos até eu acredito que a vida da gente tem diversos pilares, né? Um dos pilares da vida da gente é a saúde, então a gente tem que cuidar com a nossa alimentação, né? Cuidar com basicamente a parte de física, né? A esfera física da nossa vida, ela vai ter resumido uma alimentação boa, né? Equilibrada, né? Entre os nutrientes, carboidrato, proteína e assim por diante, né? Vitaminas e minerais, né? Vai ter também exercício físico, né? Que nos dê aí força física, flexibilidade, né? Capacidade cardiorrespiratória, né? Basicamente água, alimentação, água, sono e exercício, né? Isso é bom a gente cuidar, né? Em outro momento nós podemos estar falando mais sobre isso também, né? Aí tem o aspecto psicológico, né? Que é ter tempo de lazer, né? Que é ter, né, ter relacionamento, bom relacionamento com a família, com os amigos, né? Viagens, enfim, né? Isso é um lado aí que às vezes a gente coloca alguns vídeos aí de viagem, algumas coisas, né? E a gente também tem a esfera espiritual, cada um, né, tem, nem todos são cristãos, né? Nós aqui temos aqui a intuito de falar, primeiramente, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, como assim uma meditação e uma reflexão minha, né? A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e primeiro ela nos sustenta individualmente e ela é inesgotável. Então, o propósito aqui é fazer a leitura do Evangelho. Nós vamos estar lendo agora Mateus capítulo 7. Posteriormente, nós poderemos estar aí na sequência falando alguma coisa, né, sobre aquilo que eu entendi, que eu senti, né, não querendo esgotar as coisas ou se colocar como dono da verdade, que a palavra é a palavra de Deus e ela é a voz de Deus, né? Se você quer, o nosso incentivo aqui é que você leia a Bíblia, né, que você hoje você tem aplicativo como o YouVersion, por exemplo. Você pode ler, fazer leitura da Bíblia, fazer programas de leitura. Você pode fazer a tua meditação, né? Todo dia tem uma meditação aqui. Então, uma forma. O nosso intuito é que você consiga ouvir a voz de Deus pela palavra, use os recursos tecnológicos, ou pegue uma Bíblia física mesmo, de papel, né? E faça assim a leitura. Então essa é a esfera espiritual da vida. Tem a esfera profissional, que entra na parte material também, né? Eventualmente poderíamos falar aqui de finanças, de negócio, de comércio, né? De profissões, né? Eu sou formado em economia, né? Comércio também, tenho uma gestão em segurança pública, um MBA em gestão de segurança pública, podemos estar falando um pouco aí em outros aspectos também, né? Hoje nós queremos falar aqui, fazer a leitura do Evangelho e colocar aqui aquilo que nesse momento, para mim, eu entendi o que a palavra está falando. Você pode partilhar também, mas você também pode fazer a tua oração, ter o teu tempo de meditação e fazer a tua leitura, né? E tá você aí se edificando, né? Porque essa é a palavra de Deus viva e eficaz, né? Do nosso Criador, certo? Eu vou começar a fazer a leitura aqui e agora nós vamos estar no capítulo 7, né? Do Evangelho de Mateus. Então, a primeira parte aqui diz o seguinte, sobre o costume de julgar os outros, né? Diz assim, olha, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você poderá dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócritas, tirem primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão.
Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não julguem não joguem pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Aí aqui do versículo 7 ao 14 vai falar sobre a bondade de Deus, né? Peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês mesmo sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Do 12 ao continuando aí, né? Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que quer dizer a lei de Moisés e os ensinamentos do profeta. Aí do versículo 13 e 14 fala os dois caminhos, né? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucos entram por este caminho. Aí, na sequência, fala do versículo 15 e até o 20 em diante, diz o seguinte: os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de figo e ortiga não dão figos. Assim toda árvore que boa dá frutos, e a árvore que não presta... Assim toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Aí, do versículo 21 ao 23, fala sobre quem vai entrar no reino dos céus. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Aí do versículo 24 a 29, 24 a 27, os dois alicerces. 24. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha, e caiu a chuva e vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como o homem sem juízo que constrói a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com a força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. A autoridade de Jesus, do 28 a 29. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo, certo? Vou fazer uma oração aqui, né, para Deus nos dar a direção e que você seja edificado, né? Se você quiser, pode fechar os teus olhos ou só aguarda, vamos orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça, Senhor, porque Tu és bom e porque a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Senhor Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Tu és digno, Senhor, Tu és bom e por tudo nós te agradecemos, por estarmos vivos, pela nossa saúde, Senhor, pela Tua bondade, por mandar Jesus Cristo na cruz para morrer por nós, Pai. Nesse dia agora estamos próximos de um dia que se comemora o Teu nascimento, Natal,
que o Senhor esteja nos abençoando grandemente, Senhor, e que a gente não somente partilhe de alimentos, de festa, mas da recordação, Senhor, da Tua salvação, Senhor, nascendo ao mundo, trazendo luz para nós. Nos ilumina aqui, Senhor, na Sua palavra, te pedimos, no nome de Jesus. Seja conosco. Amém. Então, pessoal, a gente tem aqui diversas partes. A primeira parte fala sobre o costume de julgar os outros, né? Então ele fala assim, não julguem para não serem julgados, porque com a mesma medida que vocês julgarem, vocês serão julgados. Existe um costume das pessoas de elas, assim, ficar cuidando da vida dos outros, né? Na sequência do versículo, ele fala assim, que antes de você tirar a trave do olho do outro, tirar, né, o cisco do olho do outro, tira a trave do teu olho, né? Então, quando a gente está preocupado em a gente ser melhor, nós fazermos o nosso melhor, e buscarmos entender o que é correto, o que é justo, qual a vontade de Deus, e ser capacitados por Deus, porque nós não temos, assim, capacidade em nós mesmos, né? Sem Jesus nós não podemos fazer nada, nós somos pessoas igual todo mundo, né? Mas em Cristo Jesus nós podemos, é bondade e misericórdia nele. O que nós podemos fazer é buscar ter comunhão com Deus. Isso é a única coisa que nós podemos fazer, é crer, aceitar e estar com ele. Que ele falou assim, sem mim nada podeis fazer. Um ramo separado do tronco, né? Ela não consegue sobreviver, morre, né? Então, a gente está dizendo aqui para a gente não, né, no meu entendimento, no meu sentimento, né, você também pode ler e orar, e Deus pode te dar, né, também falar, a palavra de Deus é inesgotável, né, mas está claro, né, está dizendo assim que não é para ficar julgando os outros, né, e a gente tem que cuidar da vida da gente, basicamente, né, e ajudar as pessoas, né, porque existe uma forma da gente falar. A gente pode ser uma pessoa que auxiliadora dos outros para que os outros melhorem, ou a gente pode ser uma juíza e condenadora, né? Então não adianta nada a gente ser uma pessoa e querer esconder os nossos próprios erros. Quando nós estamos buscando ser melhores na presença de Deus, nós vamos ter amor para com as fraquezas, porque a gente sabe como não é fácil a gente cuidar da própria vida da gente, como é difícil lutar contra nossas próprias fraquezas. Então a gente não vai julgar, a gente vai estender as mãos e ser misericordioso para com as pessoas, né? Porque Jesus não veio para condenar o mundo, Jesus veio para que o mundo fosse salvo por ele. Se Jesus não condena, quanto mais nós. Agora, se as pessoas, alguém não quiser saber de Deus, não quiser se consertar e quiser o mal voluntariamente, não aceitar a ajuda que nós damos, daí infelizmente a vida é feita de escolhas, todos nós hemos de comparecer diante de Deus para prestar conta, né, dos nossos atos, né? Na continuação, fala sobre a bondade de Deus, que fala assim, que é para peçam e receberão, né? Então a promessa, procurem e acharão, batam e a porta será aberta, né? Então ele está falando assim que ele fala que é para pedir, né? Se você tem alguma coisa e você tem fé em Deus, você pode pedir a Deus, né, bata, insista, né, na porta da misericórdia de Deus, que Deus, a porta se abre, né, e busque, e você vai encontrar. Mas existe uma decisão também, né, tem que pedir, tem que bater, tem que buscar entender os caminhos, e tudo isso que, de repente, a pessoa está passando no momento, ou que você está passando aí, né, que parece algo impossível, de tão emaranhado, de tanta dificuldade, de tanto conflitos, às vezes, de relacionamento com amigos, com familiares, né? Chega nessa época, às vezes no final do ano, né? Ou em algum outro momento, que vai se encontrar com familiares, daí tanto conflitos, né? Deus, ele pode dar a sabedoria e a paz no seu coração, no nosso coração, para a gente conseguir sair de tudo isso. Às vezes você está passando aí por um momento de doença, de enfermidade. Lembre-se que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E que Ele pode estender as mãos sobre você e ter misericórdia de você e te curar também dessa tua enfermidade, se você crê. Se você crê aí, diga amém, eu creio, né? Eu creio que Deus. Se você está passando um momento de depressão, está passando um momento aí de fase tumultuada na vida,
Deus pode clarear, Deus pode agora, nesse momento, estender as mãos para você e te abençoar e te libertar, por que não? Né? Que a tua vida nesse momento seja iluminada, que o poder de Deus seja resplandecido sobre a sua vida, né? Tá aí com indecisão, às vezes você é jovem, indecisão em relação a um relacionamento, a um namoro, em relação a um caminho profissional, né? Enfim, são tantas coisas na vida que acontecem e nós fomos criados por Deus e Ele tem o manual do fabricante, Ele é o nosso construtor e Ele pode nos abençoar. Mas acima de tudo, Deus é o nosso Salvador, né? Ele não quer que ninguém se pereça, que ninguém se perca. Na sequência aqui, ele fala assim, olha, né? Qual de você, né? Qual de você que sendo pai, né, será capaz de dar uma pedra ao filho que pede pão? Ou que lhe dará cobra quando lhe pede um peixe, né? Então, se nós sendo humanos, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus pode nos dar coisas boas. São promessas aqui que o Senhor nos dá, né? Ainda aqui, uma instrução, né, quanto aos dois caminhos, na sequência, né? Ele fala assim que é para entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que conduz à perdição. Porque assim, gente, a história bíblica diz que Deus construiu e criou o mundo bom. O mundo era para ser um mundo perfeito, é isso que a Bíblia diz. Mas que o mal entrou pela escolha de Adão e Eva, nossos primeiros pais, o mal passou a dominar o mundo. Então, o mundo em si, ele é um caminho largo, é fácil de seguir para a destruição. Mas aquele que se volta e que se decide por Cristo, ele passa a ter que fazer escolha por Cristo, que é o que conduz à vida eterna e preserva, ainda aqui na terra, da destruição. Porque ele é o caminho correto, justo, verdadeiro, né? E ele, estando nele, nós podemos encontrar o equilíbrio, a justiça, a verdadeira riqueza, o contentamento, a paz no coração. Fora dele, a gente erra, tropeça, a gente cai em engano, né? Então ele fala assim, ó, porfies, por entrar, por andar pelo caminho verdadeiro, não se entregue pela sua próprio desejo, pela sua própria carne, pelas suas próprias, né? Porque diz que a Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito, né? E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba, se a gente se entregar a nós mesmos e querer vencer por nós mesmos, a gente não consegue, a gente acaba fazendo as obras da carne, que é engano, que é malícia, que é coisa ruim. E Deus nos dá os frutos do Espírito, que são capacidades e fortaleza para entender e fazer a vontade de Deus e andar no caminho certo e ser feliz. E ter preservado a nossa saúde, ter preservado as nossas conquistas, a nossa esperança de uma vida melhor até na terra. Porque Jesus mesmo falou assim, né? Aquele que me deixar tudo, pai, mãe, irmãos, o filho por amor de mim, né? Herdará 100 vezes nessa terra e por fim a vida eterna. Então, assim, existe promessas, nós temos que confiar, ter fé e entender e crer que o caminho de Deus é o melhor caminho, né? Os falsos profetas, né, ele vai falar aqui também, né, que cuidado com os falsos profetas, eles chegam disfarçados de ovelha, mas por dentro são lobos selvagens, e que você vai conhecer pelos frutos, né? Ele fala, pelos frutos se conhece a árvore. Ele fala assim que a árvore boa, ela não vai dar fruto mau, e a árvore má, ela não vai dar fruto bom, né? Então, se você vai confiar num líder espiritual, em alguém, olhe sim se os frutos dessa pessoa, né? Você vai olhar e você vai olhar os frutos espirituais. Se você vê que a pessoa fala uma coisa, mas que os frutos são ruins, né? Que existe ira, que existe ódio, né? Enfim, Deus vai te dar a direção, se você estiver em Cristo, Ele vai te fazer olhar o fruto, e Ele vai te orientar, e Ele vai te dirigir. É um alerta que Ele faz aqui, né? Ainda que Ele fala assim, quem entra no reino do céu, né? Ele nos instrui, né? Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, né? Que entrará no reino do céu. Ele fala aqui, olha, muitos dirão naquele dia, né, em teu nome expulsamos demônio, isso e aquilo, mas eu vou dizer, não vos conheço, né? Então, assim, não é aquela pessoa só
que aparentemente faz muita coisa, que vai dar só porque fala de Deus, ou que faz milagre, né? Mas é aquele que faz a vontade de Deus é que é importante, né? Porque alguém fala assim, ah, mas eu preciso ver sinais, eu preciso ver milagres. Gente, isso tudo Jesus fez, ele fez muitos milagres, muita coisa, mas ele diz assim, que, né, lá no Evangelho, nas cartas apostólicas, lá em Coríntios, né, ele falou assim, que tudo vai passar. Esses milagres, essas coisas, foi para que as pessoas crescem pelos milagres. Mas o mais importante mesmo não é isso, é se você procura viver uma vida em Deus, em Cristo, ainda que com dificuldade, ainda que se achando que não está progredindo, mas que teu propósito é buscar a Deus e a Cristo e andar com Ele na vida, estar nele. Eu acho que essa é a coisa mais importante, é estar em Cristo, entende? Porque de que adianta ficar preocupado com os sinais, com as coisas, com os milagres, com tanta coisa. E olha que ele diz aqui, né? Muitos farão tantas coisas dessas, mas não estiveram nele. Aqueles que estão nele obedecem ele. Aqueles que buscam estar com ele, esses são conhecidos dele e serão conhecidos do Pai também. Aí na sequência ele fala sobre os dois alicerces, ele fala daquele que constrói, quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com ele é como um homem que sabe que construiu sobre a rocha. Ele vai falar sobre aquele que constrói sobre a rocha e que constrói sobre a areia, né? Aquele que constrói baseado na palavra de Deus, na Escritura, que é o que nós fizemos aqui, lendo a palavra, pedindo a Deus a orientação, a revelação, a instrução de Deus, né? A palavra está escrita, mas assim, não adianta a palavra estar só na mente, né? Porque diz assim que o pensamento, ele tem que entrar também no nosso sentimento, e assim a gente passa a agir. Eu acredito que isso é o Espírito Santo que nos dá essa fortaleza, essa graça. A palavra está aqui, nós não vamos pedir para ele revelar coisas novas, porque o que é verdade já está escrito na palavra, já é a vontade de Deus, mas a capacidade, o querer começa em nós, mas o efetuar, primeiro temos que querer estar com Cristo, buscar a Deus, né? Que Ele nos amou primeiro, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, mas nós temos que querer. Mas o efetuar, gente, é estar com Ele, é estar nele. Isso é edificar a casa sobre a rocha, né? E aí quando vem a dificuldade da vida, alguém fala assim, ah não, eu só busco só busco a Deus quando eu preciso, como eu estou muito bem agora, não preciso buscar Deus, para quê, né? Gente, a gente tem que buscar edificar a nossa vida em Cristo sobre a rocha, para que no momento que vierem as dificuldades da vida, que vierem os momentos difíceis da vida, a gente consiga, a gente já está habituado a andar com Deus, caminhar com Deus e ouvir as instruções de Deus. E a gente consegue passar pelas fases difíceis com facilidade, porque nós já estamos com Deus, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Você tem um filho que nunca te vê, você não sabe da vida dele, não sabe o que está acontecendo com ele, mas ele, né, não está nem aí com você, às vezes até te trata mal, você não tem convívio com ele. E de repente vem um momento de dificuldade na vida e ele vem te procurar só nesses momentos. Você pode até ajudar, mas é mais difícil, porque você não, é mais fácil você estar com ele no dia a dia, até é mais difícil de ele entrar em dificuldade, porque você vai estar orientando ele no dia a dia. E quando vier a calamidade, você tem mais segurança. Agora, teu filho vem te procurar na hora da dificuldade, você não sabe nem o que está acontecendo. Você vai ter que tentar entender ele, vai que ele está fazendo uma coisa ilícita, uma coisa errada, né? Está envolvido com, né, com coisa ruim, com coisa desonesta, por exemplo, né? Então, assim é com Deus. A gente construir a casa sobre a rocha, no meu entendimento da palavra, é estar com Deus e andar com Deus. E quando vierem as calamidades da vida, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque vem a dificuldade, gente. Se você está muito bem hoje, se você está muito feliz, se você está tudo alegre, se você tem saúde, se você tem um bom casamento, se você tem muito dinheiro no banco, graças a Deus, agradeça a Deus, mas não deixe de temer a Deus, porque dias difíceis vêm na vida para todas as pessoas. Às vezes, a pessoa tem né, tá tudo bem materialmente, vem uma doença, às vezes vem uma doença na família, às vezes vem uma tribulação espiritual, um combate, às vezes vem um problema no trabalho, um acidente de trânsito, né? Então, estar com Deus é estar fortalecido nele. E quem anda com Deus, quem anda com o Pai, primeiro que é mais difícil se meter em dificuldade, porque o Pai está sempre orientando, e se vier alguém afrontar,
esse filho que está com o pai o protege, né? E aí conclui aqui, né, falando aqui da autoridade, né, que Jesus falava com autoridade, ou seja, enquanto, né, os mestres da lei, tanta pessoa falava alguma coisa de forma didática, de acordo com, né, com a sua metodologia de grandeza, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele falava com firmeza, ele tinha o poder de Deus, o Espírito Santo revelando, né, todas as coisas, né? Assim nós encerramos aqui esse capítulo 7 de Mateus. Espero que tenha sido muito produtivo e eu assim que possível gravo daí o capítulo 8, né? E que você, se você não tem uma decisão por Cristo, né? Assim que a gente terminar, não precisa ser agora, não. Fecha os teus olhos, coloca a mão no seu coração e fala, ou fala comigo aí, Senhor Jesus, fala comigo se você quer fazer um propósito com Cristo, fale comigo assim, Senhor Jesus, eu te convido para entrar no meu coração. Eu creio que o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos no meu coração. Eu te aceito e te recebo na minha vida. Te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Me conduz em paz na jornada da vida. Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Então, se você fez essa oração, você começou uma jornada com Deus, né? Você começa a buscar Deus. Eu digo assim que a jornada com Deus é uma decisão, ela está muito ligada a você ter um contato com a Bíblia Sagrada, né? Que hoje tem os aplicativos como o YouVersion, que eu recomendo. Também as igrejas, né? Você pode encontrar uma igreja próxima de você para você poder ter a vivência congregacional e a adoração, né? Congregacional também, porque uma andorinha só não faz verão, né? Eu agradeço pela tua atenção, peço que Deus te abençoe, que o Senhor levante sobre ti o teu rosto, te proteja e te dê, assim, muita paz e muita alegria e a direção. Vamos fazer uma oração agora para encerrar, no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, te damos graça por esse momento que estamos aqui, Senhor. Pedimos que a tua mão seja sobre cada uma dessas pessoas, Pai, e que o Senhor a proteja e abençoe, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor afaste da vida dela todo mal, que o Senhor lhe dê alegria, que o Senhor lhe dê capacidade de te servir, de te amar e de andar no Evangelho, de crer em Cristo pelo resto da sua vida, Senhor. Seja com cada uma, resolve seus problemas, acalenta o coração, dá fortaleza na batalha, Pai. Nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pelo teu tempo, que Deus te abençoe. Assim que possível, muitos vão ouvir depois do Natal, depois do 2024. Nós estamos hoje aqui dia 22, né, de dezembro de 2024. E aqui um dia é o Natal, Feliz Natal e Ano Novo para você, né? E você que ouvir depois, né? Que Deus te abençoe, que te dê um 2024, 2025, né? Todos os anos posteriores a 2025 de paz. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.